Olá, concurseiro, PCI Dicas no ar. E olha, hoje aqui comigo a Maria Cristina Alves Coraz, ela é fonoaudióloga e vai dar dicas aí bem bacanas para você que está se preparando para as provas, inclusive aquelas orais, viu? Preparando aí sua voz é importante também. Para começar esse bate-papo, Cristina, para saber, né? Primeiro, a voz é muito importante também, concurso público, processo seletivo, o pessoal acha que não, mas é, né? Claro, não. A voz a gente costuma dizer que é o cartão de visitas de uma pessoa. Então a forma como você se apresenta e a sua comunicação, ela vai dizer muito de você, o que você carrega culturalmente e do seu conhecimento. A sua apresentação ela é importante sim. Agora, manter a voz de uma forma que ela transmita credibilidade, qualidade. Primeiro passo, o que é preciso fazer? Claro. Então é importantíssimo você ter um conteúdo, mas é claro que um conteúdo que vai ser comunicado, ele precisa de uma forma. Então, o aspecto vocal nesse sentido, ele te permite que o outro saiba o que você quer dizer. E é claro que, por exemplo, se você utiliza uma voz muito anasalada, uma voz fanha, você passa uma impressão diferente, talvez, de confiabilidade, você já passa uma pessoa mais insegura. Uma voz muito forte e muito intensa, ao invés de dizer que ela é firme, que a pessoa tem uma certa credibilidade de firmeza, ela pode passar em alguns momentos aspereza e uma rigidez, uma rudez que você não gostaria, até falta de educação, né? Então, a qualidade sua vocal em intensidade e a forma como você articula as palavras, elas vão permitir que você mostre o que você veio fazer, né? Exato, até por conta disso tem concursos aí, né, com as provas orais, por exemplo, para professores, juízes. Esse ponto que você falou é fundamental, porque eu acho que ainda mais nesses cargos é importantíssimo que a pessoa ela saiba conduzir, né, para mostrar não só a voz dela, mas também se ela é desinibida ou não, né, a conduta dela perante os outros profissionais também, né? Eu acredito que a pessoa se demonstra como um todo. Então você tem a sua expressão facial, sua expressão corporal e a sua voz vai carregar isto, né? Então, uma das coisas que a gente mais diz ser importante é a sua respiração. No momento de avaliação, você normalmente prende a sua respiração e ela fica, como diz, superior. Então nós temos uma utilização da parte superior do pulmão. Então você tem uma capacidade respiratória diminuída. Então, neste momento, uma das principais dicas que a gente dá é que você respire antes de você entrar na sua avaliação, inspire e expire, e você tenha um momento em que você entre em contato com você mesmo e tenha o controle da sua respiração abdominal, o seu músculo que existe uma separação que chama-se diafragma, ele deve controlar essa impressão vocal que você vai ter. Se você tiver um diafragma que você está quase usando o seu ar final, ele vai pular, ele vai ter uma voz que vai ficar com instabilidade. Então isso vai passar certamente uma insegurança. Então a inspiração é importante, você não deve usar a frase até o final e utilizar o seu ar residual, então vai terminar quase sem ar, quase sem fôlego. Então isso é uma dica importantíssima. Inspire, expire, fale pausadamente e de maneira clara. Utilize a sua articulação, não é para você exagerar, mas você deve falar bem, você deve falar pausado, de maneira que o outro compreenda a frase ou cada palavra até o final. Então isso garante uma inteligibilidade para o outro muito importante. Óbvio, se você tiver algum distúrbio de fala ou de língua, por exemplo, uma língua que tenha uma mobilidade inadequada, você deve fazer exercícios para que isso seja ajustado. Mas normalmente a maioria de nós tem uma possibilidade de um aparelho fonador muito adequado, muito ajustado. Ele só precisa controlar a emoção. Uma das maneiras principais de controle emocional é a respiração. Tá certo. Agora, alimentos. Tem alguns alimentos que a pessoa pode aí ingerir que ajudam a melhorar a qualidade da voz, claro. Outros que é melhor evitar. Claro. Quais são? Claro. O profissional da voz, ele deve evitar, antes de algum uso da voz, evitar os derivados de leite, por exemplo, o chocolate ou achocolatados, porque eles engrossam um pouco a saliva. O uso da água é importantíssimo, né? Então a água o tempo todo, se você puder fazer o uso no dia anterior, melhor, a sua voz fica bem limpa, bem clara.
Alguns alimentos são conhecidos como ajudantes, auxiliares do aspecto vocal. Por exemplo, a maçã, que é conhecida como uma fruta adstringente. A gente pede que não use alguns alimentos como romã, mas principalmente como aquele ardido que tem na comida japonesa. Wasabi. Wasabi, gengibre. não. Gengibre. Algumas pessoas utilizam gengibre. Olha só, o gengibre vai fazer uma certa anestesia do tecido vocal e você abusa. A mesma coisa o álcool. Então, o cantor, por exemplo, de barzinho, a gente pede que ele não utilize o álcool, porque ele canta e bebe e canta. A gente sabe que vai ter também a anestesia dos pregas vocais e ele vai ter o abuso. Então, alguns alimentos, eles ajudam, as frutas principalmente e a água, outros prejudicam, principalmente aqueles que dão uma certa grossura, um certo muco maior. Os laticínios, por exemplo, né? E comer muito antes, né? Em quantidade, antes do uso da voz é muito inadequado. Já que você falou sobre isso, naquele momento, na preparação para a prova, a pessoa está ali momentos antes de fazer a prova, de participar, né, de uma prova oral, tem alguma coisa que ela pode fazer para ajudar naquele momento ali antes? Sim, eu acho que você entrar em contato com você mesmo é o principal. Então, se você puder, em 1 segundo, fazer um processo de relaxamento, que é você abaixar ali a sua cabeça, saber o que você se preparou, retomar rapidamente quem você é, o que você veio fazer, respirar, inspire e expira, isso é fundamental, né? E este aspecto não tira da pessoa aquele momento de caráter de apresentação dela mesma, né? Eu acho que é um dos principais. Volto a insistir, a articulação das palavras é o que mais carrega inteligibilidade de fala e segurança. Outra coisa, algumas vozes elas são muito agudizadas, então a voz agudizada ela também passa insegurança, né? Isso existe a possibilidade de treinamento. Rapidamente um fonoaudiólogo, por exemplo, ele consegue ajustar o aparato vocal para que você adeque a sua qualidade vocal, o seu timbre vocal, né, a sua qualidade de voz. Agora, você tinha falado antes de alguns exercícios, né, que as pessoas podem fazer para melhorar a voz. Basicamente, tem algum que você possa demonstrar ou explicar para a gente, para o concurseiro, né, poder treinar em casa para... Lógico que o acompanhamento de um profissional é sempre fundamental, né? A gente tem um pouco de receio de apresentar alguns exercícios, porque se a pessoa realizar de maneira inadequada, ela pode prejudicar, né? Mas um dos que a gente indica bastante é um relaxamento que é conhecido como vibração de lábios e de língua. A pessoa que trabalha com voz, ela deve ajustar o seu corpo sempre no eixo central. Então ele não pode nunca tombar a cabeça para um lado ou para o outro, né? Porque daí você atravessa, as pregas vocais elas se encontram no meio, em linha mediana, para fazer a coaptação, para a gente ter a produção da voz. Se você atrapalha para um lado ou para o outro, ela vai atravessar um pouco mais. E você tem um desajuste nesta fonação. Então a primeira coisa é você estar ajustado, sempre os 2 pés apoiados, ou sentado, ou os 2 pés no chão, ou de pé, apoiado. E a gente pede que a pessoa faça uma vibração de lábios. Por exemplo, inspire. Isso faz um certo relaxamento da musculatura extrínseca da voz. Existe um outro que é o TR, o trrr. Eu não posso fazer tombado para um lado, para o outro. Então são exercícios que às vezes a gente indica, mas a gente tem o cuidado de indicar em consultório. Eu tenho um pouco de receio disto ter um uso e prejudicar ao invés de ajudar. Algo que a gente pode fazer é exercitar a leitura de um texto, exagerando a articulação, exagerando muito a articulação. Porque a hora que qualquer texto que você escolha, uma revista, um jornal, a hora que você retira esse texto e você retirou esse aspecto exagerado dessa mímica facial, você está falando muito melhor, né? Repetir os dias da semana, os meses do ano, números de 1 até 20, exagerando, também é uma excelente estratégia. Algo que eu indico que nunca seja feito e que é importante, as pessoas normalmente usam o pigarrear. Então isso faz com que a prega vocal faça um exercício de bater uma contra a outra. A gente vai tendo uma lesão da parede, isso piora muito
a sua qualidade vocal e pode inclusive causar nódulos de prega vocal, calos na prega vocal. Então o profissional da voz, por exemplo, o pessoal da área jurídica, eles usam muito, né? Vão usar para a vida toda. Isso é uma dica importantíssima para não realizar, né? Você falou em leitura de texto, eu acho que vale também para o concurseiro ele simular uma apresentação, né? Ficar ali de frente para o espelho, às vezes até, né? Para conseguir essa desenvoltura que ele precisa também. É importante. A gente só tem que cuidar para que depois não soe de maneira artificial. Tudo que é muito treinado, ele soa de maneira artificial e depõe contra o candidato, né? Eu acredito que o treino é importante porque ele vai se familiarizar com a situação, né? Outra coisa, eu estou percebendo que eu mesma estou usando gestos. Nunca utilizar gestos exagerados, né? Então, normalmente os familiares de italianos, eles falam muito intenso e eles utilizam muitos gestos. E a pessoa que está ali do outro lado, ele está prestando atenção o tempo todo na sua mão. Então, os gestos, eles devem ficar delicados e eles têm que ficar nesta região próximo à parte de baixo do corpo, né? Não ultrapassar esse pedaço. Então, você não utilizar gestos absurdos, porque vai chamar mais atenção para seus braços do que para a sua comunicação, né? Para o que você está querendo levar para o seu ouvinte, né? Quer dizer, a voz, ela é a parte final, então, de um conjunto de fatores. Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Agora, tem muita gente que tem dúvida, chega muita pergunta pra gente também. Temperatura da água, por exemplo, que a pessoa toma, isso interfere também? Sim. A água, ela é rapidamente deglutida, é rápido, né? Então a gente diz, o sorvete, quando a gente toma, tem problema? Não, se você deixar ele derreter um pouco na boca, perfeito. A água, em exagero, com uma temperatura extremamente elevada, ela dá como se fosse um choque térmico. Então, se você puder utilizar uma temperatura de água, não precisa ser quente também, né? Não tem ambiente aqui num lugar como o nosso, o Brasil, um país tropical. Então, mas se você fizer ela meio termo, tá ótimo, né? Então, é um cuidado também bacana. Quer dizer, qualidade de vida é o essencial para ter uma voz de qualidade também. É isso aí. Ela demonstra o que você é por dentro, né? Ela está exteriorizando você. Tá certo. Perfeito. Maria Cristina, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, obrigada. Foi uma atenção para nós, para todos. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Vocês viram, né? Cuidem bem da voz, principalmente você, concurseiro, que vai prestar aí, né? Concurso público que tem prova oral, exige, isso é fundamental para você se dar bem aí, mostrar essa confiança, essa credibilidade na hora da apresentação. É isso aí. PCI Dicas de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.